Eu acabo de voltar do evento I Love Italian Wines, sensacional, organizado pela CH2A, que fez um show de evento, uma masterclass digna do nome, feita pelo Diego Arrebola, que realmente deu uma aula de Itália, contando da história, de toda a questão das regiões e sua culinária e sua tipicidade, muito interessante. Ganhei até uma tacinha aqui, olha aqui, que vai para a coleção. E gravei várias coisas que vocês vão se divertir. Tem tanto coisa interessante de aula, como tem pessoas que eu encontrei lá, e até uma história do Vero Canolo, do meu amigo Giuseppe Russo, que não é meu primo, mas que tem o nome do meu bisavô. Muito interessante isso. Vocês vão gostar. Quer dar uma olhada? Alessandra Cassolato, obrigado do convite aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse I Love Italian Wines. O que é esse evento, hein? O I Love Italian Wines é uma iniciativa do ITA, Italia Trade Agency, e da Wine South America, que é parceira da Vinita ali no Brasil. Ah, então, ok. hoje aqui nós estamos promovendo o portfólio de vinhos italianos das importadoras. Ah, então, hoje que temos bárbaro. 33 importadoras aqui com o melhor dos vinhos italianos disponíveis no Brasil. Ó, o creme de la creme. Creme de la creme. E nós vamos ter também agora uma masterclass primeiro. Uma masterclass com 12 vinhos, e aí a gente vai ter redescobertas e clássicos. Bárbaro. Então o Diego Arrebola, que é o sommelier de hoje, vai apresentar 12 vinhos pra gente aí. Maravilha. Coisas boas. Obrigado, viu? Nada. Sucesso pra você. Bacio, grazie mille. Nós estamos aqui no I Love Italian Wines, que é uma iniciativa da Italia Trade Agency, em colaboração com a Wine South America e Vinitaly. E gostaria de chamar ao palco Marcos Milanese, que é diretor da Wine South America. Marcos. Olá, boa tarde. Em nome do Grupo Verona Feira e Vinitaly, gostaria de agradecer toda a presença da imprensa, influenciadores e compradores aqui presentes. Gostaria também de agradecer os importadores pela parceria, para a realização desse evento. Muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer em nome do Ferdinando Fiore, diretor do IT, essa parceria com o Grupo Verona Feira. O IT e o Grupo Verona Feira tem uma parceria em diversos mercados importantes, consumidores de vinho, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a China. E aqui no Brasil, o país de maior potencial de consumo de vinho e com alto crescimento nesses últimos anos, é uma primeira iniciativa que a gente está fazendo junto, e a gente espera aqui poder realizar diversas iniciativas dessa. Muito obrigado a todos, desejo um ótimo evento, espero que no final a gente possa brindar ótimos negócios. Obrigado. Buonasera a tutti, è un piacere essere qua per parlare un po' della nostra bella Itália. Vamos hoje falar de vinhos italianos, com uma seleção muito legal de vinhos que nós temos aqui dos importadores que toparam participar desse evento. E a nossa seleção para a Masterclass ela foi feita em cima do tema que vocês veem lá na tela, redescobertas e clássicos. Quando nós falamos em Itália, nós falamos de um país que, para mim, como sommelier, é muito caro, não só sou sommelier formado aqui pela nossa Associação Brasileira, mas também pela Associação Italiana. Os vinhos italianos eles têm uma relevância comercial muito grande no nosso mercado aqui no Brasil. Consequentemente, eles fazem parte do dia a dia de todo profissional. E, claro, adicione-se a isso o fato de eu ser apaixonado por Barolo e pela Nebbiolo, o que, obviamente, me faz sempre olhar para a Itália com bons olhos. Agora, antes de nós entrarmos nos vinhos propriamente ditos, é importante que a gente fale um pouco de conteúdo também, que a gente entenda um pouco a Itália. Por que a Itália é tão relevante, por que a Itália é tão importante no mundo do vinho? A Itália, muitas vezes, parece a origem do vinho quando nós falamos um pouquinho em história. Porque muitas das regiões clássicas de produção do vinho estão ligadas ao Império Romano. Sempre que a gente vai estudar os países europeus, os países do Velho Mundo, a gente encontra as raízes da viticultura daquele país, muitas vezes,
ligada ao Império Romano. E a gente até se esquece que o vinho não nasce ali na Itália, né? O vinho nasce muito antes disso, nasce 8.000 anos antes de Cristo, lá no Cáucaso, entre a Geórgia e a Armênia, e vai chegar ali na Itália mais ou menos por volta do ano 1000 a.C. A viticultura de uma forma mais intensiva e mais organizada, que é aquilo que vai se tornar a realidade da Itália dali por diante. Um ponto muito importante quando nós falamos em Itália, do ponto de vista histórico, e a gente vai olhar para vários mapas coloridos nesse começo aqui da nossa conversa, é entender que a Itália não é uma coisa conjunta e uniforme. É um erro falar em vinho italiano, é um erro falar em gastronomia italiana, é um erro falar em cultura italiana. Todas essas observações têm que ser no plural. São vinhos, são gastronomias, são culturas, porque a Itália é um país plural. E é um país plural por razões históricas e políticas também. A Itália, enquanto um país com uma unidade geográfica única, é relativamente recente. A Itália só existe desde 1861. Antes disso, a Itália permaneceu mais de um milênio dividida em vários pequenos reinos, e isso já vinha desde antes do Império Romano. Então esse é um mapa da Itália pré-Império Romano, em que a Itália já estava dividida entre vários povos. A Itália só vai ser unificada durante o período romano. Durante o período romano, a Itália passa a ser unificada, né, tudo parte do Império Romano, mas é justamente o período em que a viticultura se torna algo fundamental naquele país. Nós não podemos esquecer que o vinho ele era algo fundamental para a economia do Império Romano. Era fundamental para o consumo dos seus cidadãos, né? A gente fala numa época em que não existia tratamento de água, não existia Sabesp, era mais seguro você beber água e cerveja do que você beber vinho e cerveja do que você beber água. O vinho fazia parte do dia a dia das pessoas, fazia parte do dia a dia das legiões romanas, que eram fundamentais para a manutenção das fronteiras do Império. A ração diária de um soldado romano incluía entre 1 e 2 litros de vinho por dia, e por conta disso o Império Romano incentivou fortemente a produção de vinho em todas as suas províncias, em todas as áreas onde ele se instalou. Ao longo do período do Império Romano é que foram introduzidas práticas agrícolas que seriam usadas até a Alta Idade Média, né? E a gente tem ali a citação, a obra De Re Rustica, né, do Columella, que é uma obra que foi escrita durante o Império Romano, com práticas de agricultura, não só para a viticultura, mas para outras práticas agrícolas também, e que ainda era referência até a Alta Idade Média, em como plantar videiras e como produzir vinhos. É nesse período em que a tanuaria ela é, de certa forma, descoberta pelos romanos, lá quando eles chegam à Gália, e dali é uma prática que vai se espalhar por outras áreas do Império Romano, e uma série de outras características importantes com as quais o Império Romano contribuiu. O Império Romano, no seu auge, era basicamente, grosso modo, aquilo que hoje em dia, quando a gente vai estudar vinho, a gente chama de Velho Mundo. Toda a bacia mediterrânea, e inclusive algumas áreas mais distantes do Mediterrâneo, compunham o Império Romano. Roma, a Itália foram cruciais na difusão da viticultura por toda a Europa. Quando nós olhamos para o mundo do vinho de forma mais moderna, a França acaba sendo uma influência muito maior. E isso se deve fundamentalmente pelo fato da Itália ter se dividido após a queda do Império Romano. Após a queda do Império Romano, a Itália se dividiu em vários pequenos reinos e ducados que, ao longo dos 1.400 anos que se seguiram, estavam constantemente ali guerreando, disputando território. Isso fez com que a influência política e, de certa forma, a influência técnica da Itália, né, quando a gente fala em viticultura, se tornasse diluída, porque, como eu disse, não existia uma Itália. E isso ajuda a explicar a enorme variedade que nós temos na Itália de gastronomias, de vinhos e de estilos de vinho. Se cada território era independente e autônomo e sempre buscava, de alguma forma, conquistar o território do vizinho, era natural que houvesse um desenvolvimento também autônomo de hábitos culturais e de hábitos alimentares, mas que muitas vezes causa alguma confusão quando nós pegamos os vinhos que utilizam essas nomenclaturas, né? Pódio, que indica uma colina ou lugar elevado,
tenuta, propriedade, vinhedo, caixina, vinícola, fatoria, fazenda vinícola, e aqui a pegadinha, né, para os brasileiros, né, para os falantes de português, que hacienda não significa fazenda, né, hacienda é companhia, é empresa, e vale a palavra hacienda também para empresas não rurais. E esses termos, sim, são definidos pela legislação. Então, quando nós encontramos esses termos nos rótulos dos vinhos italianos, superior e clássico ou reserva, são termos que são definidos e restritos pela legislação, mas por conta da sua variedade ou da sua diversidade, essa definição ela vai variar de região para região. A palavra reserva, ela significa uma coisa no rótulo de um Chianti, pode significar algo totalmente diferente no rótulo de um Amarone. Algo diferente em termos das exigências, as demandas da lei em relação ao período de guarda desses vinhos. Nunca é demais lembrar, antes de nós começarmos a degustação, antes de nós partirmos para o vinho, né, como funciona a legislação italiana, sistema de pirâmide, né, essa classificação tradicional, com os vinhos de mesa, os vinhos IGT, os vinhos DOC e os vinhos DOC-G, a denominação de origem controlata e garantita, mas isso hoje já é acolhido dentro da legislação da União Europeia. A União Europeia, dentro dos vinhos de mesa, ela considera duas escalas. Então nós temos os vinhos genéricos, que são aqueles que são identificados apenas pelo país, que no caso aqui seria vinho de Itália, e os vinhos varietais. Então, antes a legislação italiana não permitia, hoje a legislação europeia permite que um vinho de mesa seja identificado pela uva e pela safra, né, sem nenhuma indicação regional mais específica. Os vinhos IGT, né, que são os vinhos regionais, e os vinhos com denominação de origem protegida, que no caso da Itália tem 2 degraus, a DOC-G, que teoricamente seria o topo da pirâmide qualitativa dos vinhos italianos. A gente sabe que não é exatamente assim, muitos dos melhores vinhos italianos são DOC-G, mas tem também alguns vinhos menos conhecidos e não tão relevantes comercialmente, né, denominações mais obscuras e menos conhecidas. Assim como nós temos também grandes vinhos muito reconhecidos e muito importantes, tanto nas categorias DOC quanto nas categorias IGT, alguns dos quais nós teremos a oportunidade de degustar hoje. Cédric, mon ami, vocês estão com vinhos italianos fazendo o maior sucesso aqui na feira. Me fala um pouquinho, me dá 2 destaques aqui para mim. Um branco e um tinto. Então eu vou com o suave clássico, Domini Venetti, venga do Veneto, assim, um suave de Garganega, o Trebbiano e um pouquinho de Chardonnay, que é maravilhoso, muito complexo e bastante redondo. É vinho de que faixa de preço para consumidor? Faixa de preço, você sabe que eu sou ruim com preço, né? 182. Tá. E um tinto? Eu vou te apresentar um tinto, porque eu sou fanático desse vinhedo, que é Vigne Parmaggiore. É um mini Barolo. Eu adoro o Nebbiolo, cara. Nossa, que vinho fino, é não? minha caça preferida na Itália, então... tem mão de francês na história do Barolo, né? Com o Oldar, não é? Na Borgonha. Na Borgonha, exato. E esse aí é que faixa de preço? Esse saiu em torno de 348. Tá, maravilha. Eu vou provar os 2, então. Vamos lá. Sucesso. Ô, Moacir, você, além de ficar com vinho esloveno, você agora está com vinho italiano? Então, Dudu, a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Dizem que a Itália é o berço do vinho, então a gente está ampliando o mix com novas parcerias. Isso tudo devido à pandemia, a gente acabou tendo que se adaptar. E agora estamos aí com o Paolo, parceiro siciliano, foragido. Olha os vinhos aqui. Pô, é uma variedade enorme. Uma variedade grande de vinhos. Sim, são 15 vinícolas, né? O Paolo trouxe essa parceria com o consórcio italiano e a gente tem as principais operações de cada vinícola. São sempre os primeiros rótulos, ou seja, os rótulos que vão para as competições, para as premiações. Bárbaro. E o Paolo faz essa seleção e eu dou a direção da curadoria, né, basicamente. Mas isso está no teu site? Não, o site da Polaris, né? Ah, o site é da Polaris. Eu continuo administrando a Puplavec. Tá. E para eles eu faço a parte fiscal, né? Faço toda a parte de... A operação de importação, tudo. O produto ficar competitivo. Que legal. Obviamente que a gente tenta o melhor, mas nem sempre agrada a todos, né? Mas
E o site deles é o quê? Polaris? polarisbnu.com.br. Maravilha. Vamos divulgar então. Não, é bom divulgar porque são vinhos, uvas diferentes, como Falanguina, Pecorino, Aglianico. Claro, tem tudo a ver com o brasileiro. Tem tudo a ver. E o que não tiver e alguém tiver interesse, tem no consórcio. Sensacional. Sucesso! Valeu, Didu. Obrigado. André Maculan. Grande Didu! Que maravilha ver vocês aqui numa feira, porque a Via Vini, na minha opinião, tem uma pegada de importadora que eu gosto demais, que tem um foco de venda para consumidor final. Justamente. Tudo enxuto, um galpão ali, todo mundo junto, onde fica o vinho, fica quem vende. Exato. E aí as margens são menores. Sem dúvida, tem que ser. Me conta, aqui tá, olha, eu tô impressionado, olha, tá cheio de gente aqui. E é só Itália e vocês têm um portfólio fenomenal de Itália. Bem Conta um expressivo. pouquinho. Então, já 30 anos de estrada, 18 com o site Via Vini. A gente tem marcas consagradas à Itália como Ricasoli, Castiglione del Bosco, Bolina, Altesino, Mauro Morino do Piemonte, Cantina di Verona para Amarone. A gente tem um portfólio Ricasoli. bem amplo. Ricasoli. Impressionante, cara. Castelo di Broglio é um ícone. Castelo di Broglio, você me falou que é a vinícola mais antiga da Itália, 1141, e a segunda mais antiga do mundo em funcionamento até hoje. Fiquei impressionado. Eu achava que era o Fonterrutoli ou Não é. Antinori, né? É o Nada senhor Ricardo, disso. família É do o Ricasoli. Exato. O velho Barone que deu a receita O Bettino Riccardo criou a receita da fórmula do Chianti, exatamente. que é usada até hoje. É o que é. Fenomenal. Exato. Iremos lá, Didu, me Vamos, aguarde. vamos lá. Saúde pra gente ver. Saúde, prazer é meu. Sicilianés, se fala de gusto. Olha, tô aqui, sabe com quem? Giuseppe Russo. Giuseppe, Não parece, mas eu sou tímido. não para. Ô Giuseppe, me conta um pouquinho da sua importadora e me mostre dois destaques dos vinhos que você trouxe aqui hoje. É uma pequena importadora que traz exclusivamente os vinhos italianos. Claro que a Sicília sempre com uma particular atenção enquanto eu sou siciliano. Então a gente gosta de falar daquilo que conhece, que é o nosso pedaço, o nosso território. Para o Masterclass eu trouxe um vinho do Etna, que são uma quarta geração de produtores que Tava maravilhoso. fizeram uma experiência belíssima no Etna a partir de 2005. Estão ripristinando antigos vinhedos abandonados e ripristinando as videiras feitas em terraçamentos, não se fala em português, né? Porque terraços. Com a pedra lábica, então, são obras de arte, que são muros feitos a seco e muita produção feita com o sistema de alberello. Tô vendo a pedra. Você tinha uma pedra lá? Ele tem uma pedra pomade lá. Olha isso. Questa è la pietra che il vulcano espelle assieme, junto com a cinza, a cada erupção. E é lá que estão as raízes dessa vinha. Bom, o vulcão Etna está em erupção até hoje. Abriram duas novas crateras. É mesmo? Nesses dias. Madonna minha. A cada erupção tem a cinza e os lapilos, que são essas pedras que descem do fogo. Fenomenal, né? né? Então, pesam muito leve, né? Porque o choque térmico deixa elas areadas. Elas são mais escuras. Essa é particularmente avermelhada enquanto contém muito ferro. É interessante que a cada erupção saem materiais novos. Ah, é? Cambia ele vinho? É por isso que alimenta a terra e deixa Olha, ela. que interessante isso. É muito particular. Muito mesmo. Quando a gente achou que não tinha novidade no vinho italiano, surge o A Etna. surpresa é só começar, especialmente por conta do Semi-Sul. Estamos chegando com os vinhos espumantes. Nos aguardem. É mesmo? Olha, vou aguardar você me chamar para provar. Vai ser um prazer. Auguri Giuseppe. Grazie. Centani. Esses eventos são um pouco cansativos para mim, porque é muita coisa, você nunca dá conta, porque tinha um pé de 300 vinhos, e óbvio que não dá para você degustar tudo, mas a gente está vivendo uma euforia que é quase um pós-guerra, depois dessa
Covid-19 aí, tá todo mundo eufórico em encontrar as pessoas num evento ao vivo. Foi muito gostoso, espero que vocês tenham aproveitado. Saúde!